Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast de saúde mental, autocuidado, prevenção de burnout, que hoje traz um tema que é muito, muito, muito especial para mim nesse momento da minha vida e da grande maioria das pessoas que eu convivo. A gente vai falar hoje sobre climatério e menopausa. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui uma médica maravilhosa, que eu conheço já há bastante tempo, que eu confio demais, ela é uma referência na área dela. Ela é a doutora Ana Paula Tarsitano, especialista em climatério. Seja bem-vinda, maravilhosa! Obrigada pelo convite, Ana. Fico muito feliz, muito honrada de participar desse podcast. Com tanta gente famosa, com tanta gente importante que vem e senta aqui nessa poltrona. Fiquei muito honrada, muito feliz. Você é essa pessoa muito famosa, obrigada. Importante, maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, se vocês soubessem o consultório dessa mulher, meu Deus do céu, quantos meses que tá para marcar consulta com você, mulher? Agora é menos, agora conseguimos menos. Alinhar agora menos. A fila de espera, graças a Deus. Sou muito grata também a todas as pacientes que me procuram e me dão a oportunidade de cuidar da saúde delas. Eu fico muito agradecida e muito feliz de participar da vida dessas mulheres. Que maravilhoso. E Ana, conta pra gente, assim, acho que eu queria primeiro que a gente falasse sobre os sintomas, né, do climatério, que vem muito antes da menopausa, né? Esses sintomas eles se confundem muito, eu vejo, com sintomas de estresse, de esgotamento, de estafa, que é tudo aquilo que eu trabalho, né? Como que você faz a diferenciação quando chega uma paciente para você? Porque assim, eu imagino que a mulher, depois dos 40, digamos assim, eu imagino que essa mulher, ela tem algum nível de estresse na vida dela, né? Tem algum conflito, ou está passando algum para ser bondosa, né? E aí, como é que você faz essa diferenciação, né? O que é sintoma emocional, físico, cansaço? O que é hormonal? Como é que é isso? Ana, eu costumo dizer que essa fase do 40 mais é uma fase extremamente desafiadora, tanto para a paciente quanto para o ginecologista. Por quê? A gente vê com o transcorrer da história que como a mulher foi adquirindo coisas para resolver e foi abraçando o mundo e foi assumindo responsabilidades. Então as coisas realmente se confundem, né? A mulher de 40 anos é uma mulher que muitas vezes está no auge da sua carreira, está buscando promoções, né? Então tem um papel profissional importantíssimo. Então ela ela precisa desenvolver essa parte muito. É uma mulher que tem filhos já quase pré-adolescentes, adolescentes, 40, 45 anos. Né? Então lida com demandas em casa, emocionais, porque é um conflito ter um filho adolescente em casa. Você sabe, né, Ana? Né? E assim, entre a nossa geração e a geração dos nossos filhos, eu falo porque eu tenho 41 anos, é um abismo. Né? É um abismo. A gente viu a internet nascer. Sim, com certeza. Né? A gente pegou curso de datilografia, né, Ana? Então, existe um abismo, então a mulher também tem que lidar com isso. E vem o transtorno hormonal para fechar com chave de ouro toda essa situação dessa mulher. A gente começa a pescar sintomas específicos da transição menopausal. E para quem não sabe, a transição menopausal ela começa por volta dos 35 anos. Os primeiros sintomas de alteração hormonal, de hormônios sexuais, vêm por volta de 35 anos. 35 anos. Uma TPM... Tem gente que nem é mãe ainda com essa idade, exato, né? Exato. E a gente vai normalizando. E quanto não foi normalizado nas outras gerações, no passado, né? E do que eu tô falando? Eu tô falando de uma TPM que começa a ficar mais intensa. De uma retenção de líquido que começa a ficar mais importante. Uma dificuldade maior para perder peso. O sono é super importante. Um sono que começa a superficializar. Sabe quando você dorme, mas você tem consciência de tudo que está acontecendo? Todos os barulhinhos, tudo. Então, sono leve, né? Um sono mais leve, um sono não reparador. Uma sensação de peso na pelve. Uma mama mais dolorida.
E aí você vai captando essa história da paciente, vai entendendo como é que está o fluxo de menstruação. É um fluxo que começa a mudar, muda o padrão de sangramento, o número de dias de sangramento. A frequência entre ciclos começa a ficar um pouco mais curto. Às vezes coisa sutil. Menstruava de 28 em 28, menstrua de 26 em 26 agora. Eu sangrava 5 dias, agora estou sangrando 4. Ou então, olha, não sei o que aconteceu. Teve uns 2 meses atrás, aí eu menstruei 2 vezes no mês. Então você começa a pescar alguns sintomas, né? Quando eu faço a minha primeira anamnese, e acho que isso é fundamental, e por isso que a paciente que passa comigo precisa reservar um tempo para estar lá comigo, né? Atenta às perguntas que eu vou fazer. É tentar entender como é que está o sono dessa mulher, atividade física, como está a alimentação, porque tudo isso vai influenciar também no tempo que essa mulher vai demorar para menopausar. Então, hoje a gente já sabe que a epigenética, estilo de vida e tudo que a gente faz vai ser responsável também por muitos dos sintomas que você vai ter. Então, a anamnese ela é muito importante. A gente vai pescando esses sintomas, entendendo como essa mulher está. E, muitas vezes, os exames laboratoriais vão ser fundamentais, mas não sempre. Porque nessa fase, desse comecinho aí de transição menopausal, às vezes os exames estão normais. Então, é aquela paciente que chega com exames lindos e ela está péssima. Então, e aí vem uma pergunta que eu faço que eu quero morrer. Que é o seguinte, eu vejo muitas pacientes que estão sofrendo claramente com sintomas de climatério, né? E aí eu digo por conhecimento de causa, porque eu estou nessa fase, já quase na menopausa, às vezes eu já fico 8, 9 meses sem menstruar e vem uma coisinha lá que só me pra lembra, recomeçar a contar. que me lembra que eu ainda não cheguei lá, mas enfim. Mas já faço reposição há 2 anos. E aí, Ana, eu tenho pacientes que eu falo, você precisa buscar um ginecologista, alguém que entenda disso. Porque o que eu mais ouço é assim, doutor, a pessoa tem, vai vendo. Ela dá o check em tudo, tá? Ela tem fogacho, que é aquele calorão, né, meu povo? Para quem não lembra, o fogacho é aquela coisa que sobe no desespero. Então, ela tem fogacho, ela alterou o sono, já está esquecida, que nós vamos falar daqui a pouquinho do esquecimento. Ela tem todos os sintomas ali, já perdeu a cintura, já está mais inchada, que foi uma coisa que aconteceu comigo muito. Eu fiquei quadrada, assim, fiquei reta, não tinha mais cintura. E aí, ela vai no ginecologista que faz exames e fala, tá tudo normal, volte daqui a 1 ano. Ou quando você completar 1 ano sem menstruar. Quando completar muito. 1 ano daqui sem menstruar, você volta. Eu acho isso uma crueldade. E aí me perdoem os homens, mas em geral são homens que falam isso. Ou médicos muito antigos, médicas antigas. Gente, mas por que isso acontece, Ana? Não é uma crueldade? É uma crueldade, assim. Acho que primeiro por desconhecer, né? Acho que a medicina, ela teve um gap muito drástico e muito cruel. Depois que saiu um estudo grande que chama WHI, né, o estudo das mulheres, era um estudo super aguardado, né? Então ele avaliou o impacto da reposição hormonal, né, em várias mulheres ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo. Então era um estudo que a gente esperava muito, só que esse estudo ele teve um desfecho muito ruim, né? Essas mulheres começaram a morrer de infarto, derrame e de câncer de mama. Esse estudo ele saiu em 2000. E aí todo mundo parou de prescrever e de estudar menopausa. Por quê? Porque a única alternativa matava as mulheres. Então era melhor ficar com fogacho, nem se falava de brain fog, né? Do que encarar uma reposição hormonal. Pra você ter uma ideia, Ana, quando eu fui para minha pós-graduação de climatério, eu não sabia fazer nada de reposição hormonal. Não se ensinava na residência? Não se ensinava, pouco se falava. Ainda tive uma professora que defendia muito a reposição hormonal, mas depois eu fui buscar isso e assim, eu aprendi ali fazer alguma coisa de reposição hormonal. Só que, academicamente, as coisas funcionavam muito bem. Na prática, não funcionava, não encaixava, faltava alguma coisa. E aí que a gente começa a olhar para o estilo de vida e para integrar os sistemas do corpo feminino. Então a gente começa a abrir os olhos para uma medicina que integra sono, que vai falar de intestino, que vai falar de alimentação. E eu não estou falando que a gente tem que contar caloria. Eu estou falando que você tem que comer direito.
que é o malefício do processado, é o quanto você não digere, quanto você tem que ter ácido gástrico para poder digerir a proteína, quanto que você tem que produzir de sais biliares. Eu estou falando de verdade, de mergulhar em fisiologia e entender como é que esse corpo vai responder a esse momento de crise hormonal. E quando eu falo de crise hormonal, eu estou falando de uma crise neuroquímica, se eu posso falar. Né? Existe todo um desbalanço neurológico, né? De neurotransmissores, de alteração de poder de decisão, de execução. A gente está falando de córtex, né? Então, alteração real na fisiologia cerebral feminina. Tem uma autora que é fantástica, e eu acho que toda mulher que está vivendo esse processo tem que ler, que é a doutora Lisa Mosconi, uma pesquisadora sensacional, que ela tem um livro chamado Cérebro da Menopausa, né? É brasileira? Não. E ela traz muitas coisas. Ela fala assim, tem um órgão que ficou esquecido no tratamento da menopausa, o cérebro. Uau! Né? Então, quando a gente começa a olhar que a menopausa ela vai muito além de útero e ovário, você começa a se preocupar real com o status cognitivo dessa mulher. E aí eu estou falando de uma mulher que está liderando multinacionais, presidentes de empresa, pessoas que empregam outras muitas pessoas que cuidam de muitas famílias e que realmente vão ter um impacto nessa fase da vida no seu poder executivo. Eu vou falar para você uma coisa que eu às vezes falo no meu Instagram, Ana. O meu principal sintoma foi cognitivo, tá? E eu tomei um susto muito grande, né? Eu tava com 46. Primeiro eu comecei com essa história da TPM pior, né? Uma TPM esquisita lá para uns 42, 43, que a cada ciclo eu ficava muito fora da casinha, né? E aí depois veio essa coisa do declínio cognitivo, de não encontrar palavras. É assustador. A fuga de palavras é o mais comum, Ana. Eu não conseguia formar frases com o paciente no consultório. Eu ia explicar o que estava acontecendo com o paciente no consultório. Eu parecia uma boba. Eu pensava assim, gente, eu emburreci. Eu tô burra. Eu emburreci. Aí a primeira coisa que eu pensei por trabalhar com isso é burnout. Eu falei, eu tô com burnout. Só que na época eu não estava trabalhando tanto. Não para causar aquilo. Só que era fim de ano que me caiu essa ficha. Aí eu falei, estresse, né? Uhum. Outubro, novembro, dezembro, fim de ano, estresse, correria, isso vai passar. E aí eu tirei férias. E eu estava de férias, muito feliz e muito contente, já trocando todas as palavras. Minhas filhas já tirando sarro da minha cara, porque, assim, eu chamava caneta de telefone, sabe? Nesse estilo. E aí, eu estava viajando com elas. A gente estava muito bem, fora do país, tranquila, num momento muito agradável. E eu, assim, eu cometi uma gafe, assim, de palavras, de uma frase. Eu falei, opa, peraí. Não é estresse. Eu já estava de férias há 20 dias. Falei, não, isso aqui não é estresse, coisa nenhuma. E aí eu fiquei muito preocupada. E ainda assim eu não imaginava que fosse climatério. E eu sou médica, trabalho com isso. Mas pra você ver como é uma coisa que as pessoas não sabem, não conhecem, né, Ana? E aí quando eu voltei, né, de viagem, que por acaso apareceu para mim um vídeo da minha médica falando sobre isso, do nevoeiro mental da menopausa. Eu falei, é isso que eu tenho. Liguei para ela e ali que eu comecei o meu tratamento. E aí fui dosar. E melhorou, né? FSH estourado, quer dizer, já estava realmente. E melhorou demais. Demais. A gente vê isso muito na prática. Nem sempre é uma coisa rápida de resolver, até estabilizar todas as conexões, todos os neurotransmissores e tudo mais. Mas a gente vê, acho que esse também é um grande diferencial de outras patologias neurológicas. É o teste terapêutico da mulher climatérica com a reposição hormonal, com uma resposta positiva dessa parte cognitiva, né? Eu também tive um momento, eu tenho 41 anos, e eu também tive um momento de brain fog. E a reposição hormonal, inicialmente eu faço com progesterona, também deu resultado. Mas além disso, vitamina, né? Vitamina D,
Vitamina B12, a metilcobalamina tem uma importância absurda, né? Magnésio, né? Folato, metilfolato, né? Assim, imagina você, como neurologista, antes de você fazer um diagnóstico de um processo degenerativo, uma demência, você vai pesquisar tudo isso, porque você já sabe que pode ter impacto, né? Claro. Na parte neurológica. Com a menopausa é a mesma coisa, né? A gente vai devolver vitamina, nutriente, sono e hormônio. Claro. Além disso, eu também tenho uma preocupação de cuidar para que essa mulher se enxergue no cenário que ela está. E acho que isso é um diferencial, né? Eu acabei de ver outra profissional, né, sentada aqui gravando. Cíntia Alves estava aqui maravilhosa. E essa coisa de você ter uma real empatia, uma preocupação, isso é uma coisa que faz muita falta no consultório médico, né? Você dá o poder dessa mulher falar, né? Você conseguir escutar, ter um tempo para escutá-la, né? E entender onde é que ela vive, né? Porque estresse também faz isso. Muito, né? Então você começa a juntar um monte de coisa no mesmo balaio e a gente também não pode colocar tudo na conta da menopausa. Claro. Né? Então, uma pessoa que não se alimenta bem, que não fornece nutrientes, né? Às vezes não é nem por escolha. É que não dá tempo de se preocupar com o que vai comer. Então, passa num drive-thru da vida e pega qualquer coisa, come um pão, um negócio rápido, sem se preocupar com o valor nutricional disso. Isso vai ter impacto. Então, assim, o meu trabalho é tentar separar o joio do trigo, entender o que é hormonal, olhar para essa mulher com empatia, entender onde ela vive, né? E começar a tratar as coisas. Mas quando eu falo de separar, ao mesmo tempo eu preciso integrar os sistemas. Então, olhá-la como um ser humano único e começar a cuidar de coisinha por coisinha para integrar os sistemas. Então, menopausa não é só reposição hormonal. Reposição hormonal é a cereja do bolo. Mas que sim, melhora muito. Muito. Eu queria que você falasse sobre assim, a atividade física, né? Por que vocês, especialistas em climatério, reforçam tanto a importância da musculação nessa fase da menopausa do climatério? Por várias razões. Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais sucinta, né? Mas depois da menopausa, a gente muda o nosso perfil lipídico. Ou seja, como a gente metaboliza as gorduras, né? O fato da gente alterar o jeito que a gente absorve e metaboliza esse tipo de nutriente sobrecarrega fígado, aumenta um negócio que a gente chama de resistência à insulina. Resistência à insulina é como se o seu pâncreas tivesse que trabalhar mais para poder internalizar a glicose que você comeu, que está no seu sangue e tem que ir para dentro da célula. Quando você não consegue fazer isso, seu corpo vai estocando, até que chega uma hora que você fica diabética. O problema da resistência à insulina é que ela é um fator de inflamação. É um sinal que o teu corpo está em crise, que algo não está acontecendo direito. O primeiro sinal é estoque. Vamos estocar porque estamos em crise, estamos numa batalha, talvez não chegue comida, não chegue nada, estamos no meio do furacão. Então o corpo entende que é uma guerra, ele tem que guardar energia. Você para de emagrecer. Se você para de emagrecer, você piora mais ainda o teu processo de metabolização de gorduras e de outras coisas, aumentando o risco cardiovascular. Segunda coisa é que a mulher menopausada, né, a mulher que já está numa fase de climatério, com a falta do estrogênio, ela tem um prejuízo ósseo. Ela tem um prejuízo ósseo que vai favorecer a uma desmineralização do osso, o osso fica poroso, e daí o nome osteoporose, que aumenta o risco de fratura, e a gente tem índices catastróficos de óbito pós-fratura de fêmur na fase de idoso, da senescência. Pra você ter uma ideia, uma mulher acima de 80 anos que fratura o fêmur tem um risco gigante de morrer em 18 meses. Porque fica acamada, porque pega infecção, porque tem medo de andar, perde a mobilidade, enfim. Então essa é uma outra preocupação. Além disso, pensando na parte cognitiva, quanto mais... Isso é um estudo super antigo. Quanto mais músculo você tem na perna, na coxa, membro inferior, menor o seu risco de demência.
Olha que novidade. Esse Esse é estudo tem muitos anos. A gente já fala disso há muito tempo. E ninguém parece que acordou para isso. Então, uma mulher que treina, que fortalece sua musculatura, já se sabe há muito tempo que existe um mecanismo protetor do músculo para o cérebro. Então, a musculação é muito importante porque é um tipo de atividade física que vai resolver muitos problemas, né? Então, eu brinco assim, ó, que não existe mulher 40 a mais que que tem o direito de não fazer musculação. Ai, doutora, mas eu não gosto, eu odeio a academia. Eu entendo também que quando a gente fala num podcast do tamanho do seu, a gente está falando para pessoas com poder aquisitivo ok, poder aquisitivo gigante, poder aquisitivo inferior à média da população. Então eu tenho que falar que tem muita gente que não tem acesso à musculação, mas tem acesso a uma caminhada, porque colocar um sapato e andar é totalmente gratuito. Então, assim, a gente não pode segregar também uma medicina para uma elite, né? Então, assim, se você não tem condições de se matricular numa academia, ter um personal trainer para fazer uma musculação, qualquer atividade física será benéfica nesse momento e para todos sempre, amém. E aí eu costumo dizer, só te cortando um pouquinho, que hoje em dia tem muita coisa gratuita na internet, né? YouTube, aplicativos de ginástica que você faz, que você acompanha séries ali, de coisas para você fazer na sua casa, né? Com as coisas que você tem em casa, com cabo de vassoura, com garrafa PET que você enche de água, com exercícios de sentar e levantar da cadeira, da cama, abdominal, polichinelo, pular corda, quer dizer... mesmo que você não tenha recurso, né, Ana? Hoje em dia a gente tem, é isso que você falou, tem opções, né? E além disso, né, essa história do uso da internet, né, das coisas online e tal, é muito positivo, porque muita gente não tem tempo também, né? São mulheres que estão extremamente sobrecarregadas, mas eu sempre falo, tem que achar um tempo, pelo menos uns 30 minutos por dia, para se dedicar para isso. Porque a conta chega, Ana. A conta vai chegar. Ela pode chegar mais cedo ou ela pode chegar mais tarde, que é o que a gente quer. Mas osso sofre, músculo sofre, cérebro sofre, o corpo da gente sofre com o envelhecimento que é inevitável, porque só vai envelhecer quem está vivo. Então, essa conta chega. Se você comer direito, gorduras boas, tomar água, se exercitar, dormir bem, fazer um cocô saudável... essa conta vai demorar mais tempo para chegar. E muito provavelmente você vai ter uma velhice autônoma, que é o que a gente busca, não é verdade? Eu não faço uma medicina anti-envelhecimento. Eu não faço isso no meu consultório, eu não sei fazer isso. Nem quero fazer isso. Mas eu quero que as minhas pacientes envelheçam bem, felizes, em paz. Com qualidade, né? E autônomas. Né? Então, o fato de você poder usar o banheiro, fazer sua higiene sozinha, escovar os seus dentes, ter dentes na boca, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar, porque essa conta chega. Eu falo, todos os dias eu falo isso, né? O preço que você vai pagar pelas atitudes de hoje, aos 40, 50, 60 anos, é você quem vai determinar. Porque a conta chega. Com certeza. E eu, do outro lado, tenho uma prática clínica já de muitos anos de tratar pessoas idosas. Bastante idosas, né? 75, 80, 90, 100 anos. Então, eu vejo nitidamente a diferença. Eu tenho pessoas que fazem ginástica há muitos anos, né? Hoje em dia é uma coisa a mais que está na moda, entre aspas. Até que a gente tem um acesso melhor, né? Academias mais populares. Sim, sim. E se fala mais sobre isso, né? Mas eu tenho pacientes que eu acompanho no consultório por qualquer outra razão. Às vezes eu tenho uma senhorinha de 100 anos que eu acompanho, que tem um tremorzinho essencial, leve, coisa mais linda, super lúcida. E ela fez ginástica a vida inteira. Bonitinho. Ela toma 4 litros de água todos os dias. E se alimenta... Cérebro é o quê, Ana? Água e gordura, exato, né? Ela se alimenta super bem, toma 4 litros de água por dia, magra, quer dizer, ela não tem obesidade, né? E ela se cuida. E ela tá independente, ela tem 100 anos.
a cuidadora vai junto, assim, que é uma acompanhante, na verdade, ela não precisa de cuidadora, mas a acompanhante ajuda lá, né, enxergar na hora de pagar as coisas, né? Então, enfim, mas é uma graça. E aí eu vejo também pessoas que fumaram, que beberam, que não cuidaram da pressão, do diabetes, do colesterol, que viveram estressados, viveram uma vida que não fizeram com reposição. burnout, que não fizeram reposição exatamente. E aí eu vejo mulheres que chegam com 70 anos, assim, num estado clínico muito ruim, né? Muito ruim. E às vezes já começando com doenças neurodegenerativas, as demências, Parkinson, ou já teve um AVC, por exemplo, né? O que reduz muito a autonomia. É muito triste, né? Acho que a pior coisa é a gente perder essa independência. Então, eu foco muito meu consultório nisso, sabe, Ana? De trazer longevidade com saúde para essas mulheres, né? Então, acho que esse tem que ser o nosso foco. Quando a gente fala de reposição hormonal e cérebro, muito se discute, né, o fator protetor da reposição hormonal nas demências, principalmente o mais comum de Alzheimer, né? Então, hoje o que a gente sabe é que o estradiol, ele tem um papel de cuidar dos vasos, das artérias cerebrais, né? Isso é o que a gente tem palpável de literatura, né? Então, o poder de proteção cardiovascular tem um impacto na irrigação cerebral. Uma coisa que pouca gente sabe é que os fogachos aumentam o risco de AVC. Ah, é? Sim. Eu não sabia disso, não. Então, quando a gente pensa que existe uma crise, um momento crítico ali naquele cérebro durante o fogacho, você tem um impacto na vascularização cerebral. O fogacho é um mecanismo explicado? Assim, existe uma explicação? O que acontece? Existe um afinamento de uma parte cerebral, que é responsável pela zona termorregulatória. E o limiar de detecção de temperatura, então assim, o que o cérebro entende que é calor ou frio, fica muito estreito. Está alterado. Então, pequenas oscilações de temperatura que são naturais da vida do ser humano deflagram ondas de calor. Como se você estivesse com febre e o corpo tem que se defender. Com vasodilatação, depois sudorese, vasoconstrição, calafrio. Então é um fenômeno neurológico. Sim. Orgânico. Uau, eu senti 2 vezes só porque eu tava uma baguncinha aí da minha reposição, é muito ruim. É muito ruim. Você sabe que eu tive 1 semana de fogacho. É e horrível. Eu que achei que estava blindada, porque eu trabalho com isso. Mas a doutora trabalha com isso. Você teve fogacho, que inadmissível. E aí eu experimentei, porque eu acordei 1 semana com fogacho. Gente. E aí eu falei, meu Deus, isso é desesperador mesmo. É desesperador, né? Desesperador mesmo, né? Então, a gente... É bom, às vezes, o médico sentir, né? Na pele. Sim, faz a gente mudar um pouquinho sim. o jeito de abordar as coisas. Eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto também quando a gente fala de médico, né? Uma coisa que eu ouço assim no consultório. Doutora, eu tô com esses sintomas, né? De climatério, menopausa e tal, mas o meu médico é contra reposição. Tem essa frase, o meu médico é contra. E o que você fala desse conceito, o médico é contra? Primeiro eu respiro fundo. Para acionar os freios, né? Da língua aqui, para não falar nada. Não, brincadeiras à parte, né? Esse é um conceito antigo, de 20 anos atrás, daquele estudo catastrófico, né? Que sepultou a reposição hormonal. Esse conceito, ele vem desse desfecho ruim que eu falei para vocês, né? Do aumento dos casos de câncer de mama. Mas depois de 2 anos que saiu esse estudo, já saíram outros estudos que buscaram entender o que aconteceu com aquelas mulheres lá. Então, a gente já sabe hoje que, e não pode ficar amarrado no passado, né? Que aconteceu de ter um desfecho tão ruim porque usou uma medicação totalmente sintética, né? A reposição hormonal que foi usada nesse estudo, que sepultou a reposição hormonal no mundo, ele era extraído do xixi da égua do cavalo, da égua prenha, que tem muitos estrogênios, então é chamado de estrogênio equino conjugado, que tem o papel de cuidar de uma égua e não de uma mulher, um ser humano, né? Então tem uma potência... com uma progesterona sintética chamada acetato de medroxiprogesterona.
Então, é um tipo, dentre milhares de tipos de reposição hormonal, foi testado aquele tipo. E aquele tipo foi ruim. Não significa que todos os tipos são ruins. Então, a medicina evoluiu muito, principalmente nas vias de administração. Né? Quem ficou amarrado nesse conceito de 20 anos atrás está obsoleto. Né? Recentemente, o FDA retirou... Você viu isso, Ana? Eu vi, o FDA achei retirou maravilhoso. o estrogênio da Black Box. Significa o quê? Que ele mudou em bula, que o estrogênio não é mais oncogênico. Isso pra gente foi uma vitória. E é até emocionante quando você vê as autoridades falarem que a ciência cometeu um grave engano. Achei maravilhoso. Né? Um grave engano que custou a vida de muitas mulheres. E o bem-estar de muitas mulheres. E o cérebro de muitas mulheres. E o coração de muitas mulheres. Porque a reposição hormonal tem benefícios múltiplos. Cardiovasculares, cognitivos, osteoarticulares. E de bem-estar. Psicológicos, emocionais, conjugais. Espirituais. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, assim, a ciência está mostrando um caminho seguro para a reposição hormonal, né? Então, o que se sabe hoje? Que o melhor, o mais seguro, é você usar estrogênio natural, progesterona natural, que tem a molécula exatamente igual a que o seu ovário produzia. Porque dessa forma o seu corpo não vai entender que aquilo é algo estranho. Ele não vai se defender. A ideia é manter as mesmas rotas metabólicas do começo ao fim. Então, o que a gente chama popularmente de hormônios bioidênticos, tá? O nome técnico é isomolecular, porque tem a mesma molécula do seu ovário, que o ovário produzia. A via de administração é algo fundamental, né? Quando você usa um estrogênio pela pele, você diminui o risco, você zera o risco de eventos tromboembólicos. Então, quando você toma um comprimido de estrogênio, esse estrogênio ele precisa passar pelo fígado. Passando pelo fígado, ele aumenta o fator de coagulação. Aumentando o fator de coagulação, ele aumenta o risco de trombose. Quando você usa pela pele, você pula essa etapa. Essa medicação é muito mais segura. Né? Que são os adesivos ou os implantes? Adesivo, gel, spray, implante. Legal. Então, você dribla esse efeito adverso da medicação. Que são formas de apresentação, são apresentações novas. Novas mais ou menos, recentes, Ana. Tem mais de 20 anos que existe o gel. Ah, é? Sim. Né? Quando eu fiz minha pós em 2012, 11, 12, a gente já prescrevia gel. Né? Era uma coisa muito comum, só que com esse abismo que aconteceu por conta do WHI, a indústria, eu não recebia nem representante de gel de estrogênio. Ficava para aquela população assim que eu vou assumir o risco, sabe? Assim, que, não, prefiro morrer queimada do que afogada, sabe? Assim. Então, é uma coisa antiga já, né? Só que parou de ser prescrita. Agora volta com força total, porque essa mulher, ela precisa ocupar o cargo que lhe é de direito. Sim. Né? E se uma vez que der certo, assim, né? Aquela reposição, não tem efeito colateral, os exames estão indo bem e tal, tem um prazo pré-definido? Até quando você vai repor esse hormônio? Ai, Ana, essa história é ótima, porque assim, eu cheguei a fazer uma paciente assinar no prontuário de próprio punho que ela se recusava a retirar a reposição hormonal e que ela assumia todos os riscos de fazer uma reposição hormonal após os 60 anos. Criminosa hoje, né? Hoje a gente já sabe que não existe antigamente era até 60. Até 60 ou 10 anos de reposição. Tá. Isso mudou. Até a própria Sociedade Brasileira de Climatério já mudou isso, né? Que bom, porque eu quero fazer para sempre. A gente fala que enquanto essa mulher for elegível para a reposição hormonal, porque existem critérios de elegibilidade. Não são todas as mulheres que podem fazer ou continuar fazendo. Enquanto essa mulher for elegível, ela pode continuar com a reposição hormonal, adequando doses e necessidades. Então, eu tenho algumas pacientes de 70, eu tenho pacientes de 80 anos fazendo reposição com doses muito baixinhas, com um acompanhamento muito próximo, para a gente poder prosseguir. É diferente de quando você fala de iniciar a reposição hormonal depois de 10 anos da menopausa ou depois de 60 anos.
Ainda é possível depois de 10 anos? É o que a gente chama de janela de oportunidade. Esse conceito ainda é válido. Tá. Então, são 10 anos, você tem que introduzir a reposição hormonal o mais precoce possível, em até 10 anos da última menstruação. Por que vem esse conceito? Porque a reposição hormonal ela é protetora dos vasos, das artérias, né? Então, quando você inicia... Então, acabou o seu próprio, do seu ovário, você já recomeça com um hormônio pela pele. Isso é protetor. Você não perdeu a função protetora do estradiol nas suas artérias. E o que é essa função protetora? Mantém como se fosse a elasticidade, a acomodação, a capacidade dessa artéria ela se acomodar a diversas pressões, diversas frequências cardíacas e tal. Então, quando você introduz o estrogênio precocemente, você continua protegendo. Mas se você fica 10 anos sem essa proteção, provavelmente essa artéria adoeceu, envelheceu. E aí, quando você reintroduz a reposição hormonal depois de tanto tempo, primeiro que pode ser que não faça efeito. Segundo, que ela pode ser prejudicial. Então, mulheres... Eu tenho algumas pacientes fora da janela de oportunidade que sim, eu faço reposição hormonal. Mas são mulheres que eu faço uma investigação cardiológica. Eu tenho um cardiologista amigo do coração, né? Que veste a camisa junto comigo, né? E a gente faz uma investigação muito preciosa desse coração, da vasculatura. Então, assim, são conceitos diferentes. Se você já está usando a reposição hormonal, não existe uma data limite. Tá. Mas se você não começou a reposição hormonal e quer introduzir depois de 10 anos, você precisará avaliar se você vai ser elegível para isso. Entendi. E hoje, qual é a contraindicação? Quais são as contraindicações absolutas? Você fala assim, não vai poder fazer, sinto muito. Algumas doenças do sangue, tipo porfirias, que são doenças raras. Câncer de mama. Câncer de mama em você ou em qualquer parente? Em você. Tá. Paciente sobrevivente do câncer de mama não poderá fazer reposição hormonal. Se a minha tia teve? Se sua tia teve, a gente vai analisar o histórico familiar. Tá. Né? Então, quando você tem mais do que 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, principalmente aqueles cânceres que são precoces, antes dos 40, 35 anos, levanta uma luzinha pra gente pensar em mutação genética. Tá. Ainda assim, se você não tem um teste genético positivo, que mostra que você tem um risco aumentado para câncer de mama, você não tem contraindicação. Tá. Então, o antecedente familiar, ele é uma vírgula, é algo para a gente prestar atenção. Então, digamos que você tem sua mãe, sua irmã tiveram câncer de mama, precoces, né, com 40 anos, 35 anos, eu vou pedir um teste genético para você. Só fazer um parênteses que o ideal é fazer o teste genético na pessoa que esteve doente. Ah, tá. Melhor do que fazer em você é fazer na pessoa que teve o câncer, porque eu já vou saber se esse câncer dela teve origem genética ou não. Ah, perfeito. E se vem negativo, teoricamente não preciso nem fazer em você. Tá? Então, se você tem um teste genético negativo, você tem um risco igual ao da população geral. Tá. Lembrar que os cânceres de mama hereditários, eles correspondem a menos de 10% dos cânceres de mama. E aí eu acho que eu tenho uma linda oportunidade de falar com vocês, que é sobre os fatores de risco do câncer de mama. O principal fator de risco para o câncer de mama é sedentarismo, obesidade e tabagismo. Tem um estudo do Reino Unido que mostra um aumento de 33 casos para pacientes obesas e sedentárias. Para cada 10 mil mulheres. 33 casos a mais para cada 10 mil mulheres. Então, assim, quando você fala, nossa, eu tenho medo de fazer reposição hormonal porque eu tenho medo de ter câncer. E você? E você tá sentado e não faz ginástica. Sobrepeso. É algo que você precisa repensar, né? Então, primeira coisa é cuidar de coisas que estão no teu alcance. Para câncer de mama. Então, é isso. Câncer de mama hereditário é uma pequena porcentagem. Se vem um BRCA positivo, um teste genético positivo, aí você tem que lidar com esse BRCA positivo. Você tem que entender se você vai fazer adenomastectomia, se vai retirar os ovários. E aí, se você fizer a famosa tudo cirurgia isso, da Angelina Jolie. Exato. Tá. Se você fizer tudo isso, aí você é uma candidata para reposição hormonal mesmo com mutação genética. Tá. Então
Então, assim, é um vespeiro, né? Sim. Mas essa coisa de, minha tia-avó... Eu tenho muita paciente que fala assim, eu tenho caso de câncer na família. Não, mas câncer de câncer onde? do quê? Câncer do intestino. Então, o médico falou que eu não posso usar. Não, pelo contrário, né? A reposição hormonal é protetora do câncer de intestino, por exemplo. Né? Eu tive câncer de tireoide. O câncer de tireoide, ele não é uma contraindicação. E cada vez mais a gente faz mais diagnóstico de câncer de tireoide em mulheres. Não é uma contraindicação. Então, não é todo tipo de câncer que vai dar uma contraindicação. Uma coisa que eu ouço também, Ana, tem casos de trombose na família. Né? Então, fulano da família, minha mãe teve trombose. Trombose na perna, trombose... E aí? É assim, aí a gente entra no espaço das trombofilias, que são doenças que aumentam o risco de coagulação dentro das veias, beleza? Então, as trombofilias são doenças que você já nasceu, assim, algumas são adquiridas também, né? Mas que aumentam esse risco. Essas pacientes, em específico, têm obrigatoriamente que fazer reposição hormonal pela pele. Não podem tomar estrogênio pela via oral. Eu já não passo estrogênio via oral para ninguém no meu consultório. Mas essa paciente, se você está vendo a gente, teve um caso de trombose, você pode fazer reposição hormonal, só que tem que ser pela pele, obrigatoriamente. Porque não passa essa primeira passagem hepática, não aumenta o fator de coagulação e você não terá esse risco. É claro que a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, individualizar o caso. Eu tenho pacientes que tiveram trombose de veia renal, tromboses. Agora, só chega no meu consultório esses casos, né? Só cacas. Só casos que ninguém quer fazer a reposição, né? Mas a gente tem que individualizar, né? Você teve muitas variantes, tem muitas tromboses, muitas embolias. A gente tem que ir com cuidado, né? Porque talvez a reposição hormonal não seja a causa, mas talvez ela leve a culpa. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa alinhar muito direitinho toda essa parte metabólica. E tem que ter muito conhecimento, né? Quem trabalha com climatério hoje, Ana, tem que estar atualizado. Porque a cada 15 dias, mais de 100 estudos surgem. Eu faço parte de uma mentoria sobre isso. Porque eu tenho que estar entre as pessoas que mais estudam climatério no Brasil. Então, somos 100 médicos que se reúnem a cada 15 dias para levar casos desafiadores, para levantar bibliografia, para criar estratégias, para ver... Porque eu tenho pacientes com aneurisma cerebral, eu tenho pacientes com aneurisma renal, eu tenho pacientes com 5 embolias pulmonares. Então, é muito interessante você ter essa troca, discussão, né? Essa troca, né? Então, tem que estar antenado. Não adianta fazer um curso de 2 dias e falar que sabe fazer reposição hormonal. Porque cada dia surge uma coisa nova. Então, eu preciso estar lá. Eu preciso estar nesse grupo. Eu preciso estar com as pessoas que mais estudam. Porque hoje eu só atendo mulheres 40 mais. Parei de fazer obstetrícia tem 2 anos. Não pega mais bebê. Eu tenho as minhas adolescentes que eu amo de paixão. Porque eu também faço ginecoendócrino. Eu sou formada nisso. Então... tumores de hipófise, síndrome de ovário policístico, endometriose é uma coisa que eu também gosto muito de tratar, mas hoje, basicamente, eu trato mulheres nessa fase de transição menopausal. Então, tem que estar atento também com o profissional que você vai se cuidar. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que acha que sabe fazer. Sim. E tem muita gente que se recusa a fazer de uma forma totalmente obsoleta, né? Fazer reposição hormonal. E a menopausa, ela é uma fase que predispõe, favorece muito a obesidade, né? Sim. E aí, hoje em dia, vem a história das canetas, os tratamentos, né, para emagrecer e tal. Tem algum problema, alguma contraindicação? Se você está tratando uma coisa, não pode tratar outra? Como é que é isso? Eu acho super legal a gente falar das canetas, porque tá super em alta, né? Todo mundo... me assusta até, né? Porque teve uma época que a gente não tinha no Brasil a medicação e estava vindo de fora. E as pessoas chegaram a pagar R$7.000 em uma caixa de canetas emagrecedoras, né? Isso é um pouco assustador, né? Mas, de fato, é uma medicação que funciona. É uma medicação que tem uma indicação maravilhosa. É uma medicação que está salvando vidas. Mas na minha prática clínica... Eu prescrevo sim, eu aplico sim, eu indico sim. Mas na minha prática clínica, eu costumo falar que as canetas elas são uma grande oportunidade de você mudar seu estilo de vida. Porque o problema das canetas é que quando você perde gordura,
quando você perde peso, você perde gordura e músculo junto. E isso é catastrófico para a mulher na menopausa. Que já é difícil de ganhar músculo. Se você perde ainda, é pior ainda, né? Então, assim, é um aliado, porque a mulher menopausada, ela tem uma queda do seu metabolismo brutal. Então, vai ser pelo menos 1 quilo por ano. Imagina que em 10 anos pós-menopausa, você engordou 10 quilos. Você continua comendo o mesmo prato, mesmo tamanho, mesmo volume de comida, mesma qualidade, e você continua engordando. Isso eu tô sendo boazinha, né? Sim. De 1 quilo por ano. Ah, muito boazinha. Porque tem pacientes que chegam, tipo, ó, ganhei 5 quilos em um ano e Sim. você tem que acreditar em mim, que eu Sim. não tô comendo, né? Então, a caneta, ela vem nesse sentido, mas assim, precisa treinar. Eu só prescrevo Mounjaro no meu consultório para aquela paciente que treina. Uhum. E se você é minha paciente e tá me ouvindo, você sabe que eu tô falando a verdade. Você tem que ir pra academia. Por quê? Porque vai perder músculo. Sim. E quando você suspender a medicação, porque a gente também não sabe exatamente como isso vai seguir no futuro, né? Como vai ser o controle disso. Mas quando você suspender a medicação, se você perder o músculo, teu metabolismo caiu. Porque Claro. quem comanda o metabolismo basal é o músculo. Sim. E aí você vai comer um pouquinho a mais e vai ganhar, ganhar muito peso. muito. É o efeito rebote. Daí você vai falar assim, não vou tomar remédio para emagrecer, porque depois que para, engorda tudo de novo. Sim. Não, é porque você não fez a lição, lição de de casa, casa. e aproveitou a oportunidade de aprender a comer, de aprender a se exercitar e de cuidar da sua própria saúde e assumir o que é responsabilidade de cada um. Perfeito. Que é o mais difícil, né, Ana? Oh, total. Eu também queria. Eu também. Não uma ter pílula que fazer mágica, nada. Não ter que fazer musculação. Eu também queria. Adoraria ficar no sofá vendo Netflix. Mas não tem Não jeito. dá, né? Tem que. Confesso pra você que tem dia, e eu não vou mentir, porque meu personal vai me ouvir. Tem dia que eu treino 20 minutos. Porque É o que esqueci dá. a lancheira de na escola e tive que voltar. É o que dá. Mas vá e faça qualquer coisa. Não dá pra fazer musculação, vai caminhar, vai lutar, vai dançar, vai nadar. Tem que fazer qualquer coisa de atividade física. Melhor musculação. Perfeito, Ana. Minha amiga, infelizmente a gente já está chegando ao final e eu queria que... Eu te agradeço super você ter vindo até aqui, a tua participação. Acho que você esclareceu coisas muito importantes, muito valiosas para a gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão em dúvida, estão nessa fase, mas estão em dúvida, não sabe se devem avançar nessa investigação, buscar uma outra opinião, porque às vezes tem um médico que é contra, entre aspas, né? Eu sou contra, como se fosse uma opinião pessoal, né? Deixa uma mensagem para as pessoas que estão sofrendo com sintomas de climatério, estão passando por essa fase. Então, primeiro que eu vou parafrasear a doutora Lisa Mosconi, né? Que a menopausa, ela é só mais um anel na árvore da vida da mulher. Acho linda essa frase, porque é um momento. Ela tem que, para crescer, tem que passar por isso, né? A medicina avançou muito. A gente tem muita segurança de literatura para cuidar das mulheres na menopausa. Então, muitas coisas caíram por terra. A menopausa carrega um estigma do envelhecimento, né? Que a gente não enxerga mais isso como verdade. Porque a mulher de 50 anos, essa mulher está no auge. Ela está no seu auge. Então, é possível equilibrar corpo, mente, né, com essa fase hormonal. Então, existe saída, existem profissionais capacitados, habilitados para tratar essa mulher. E que você não deve deixar isso para trás, porque, além do benefício do bem-estar, existe uma proteção cardiológica, uma proteção cognitiva, uma proteção para outras doenças que você vai ganhar com a reposição hormonal. E se você não puder fazer, existem alternativas para cuidar disso também. Então, estarem com um bom acompanhamento médico vai ser fundamental para alguém dar a mão para você, passar por essa caminhada que no início é um pouco difícil, mas depois vai que vai, né, Ana? Com certeza. E aí, fazendo um depoimento aqui, né, fiz 49 anos há pouco tempo atrás e faço reposição. E hoje, com 49, eu estou muito, muito melhor do que aos 42, 45. Eu sinto que eu estou melhor com a pele melhor. A minha pele melhorou muito. Meu cabelo melhorou muito. A minha unha melhorou muito. A minha disposição. O meu sono, o meu corpo, a minha musculatura, a minha libido.
Isso que a gente Tudo. nem falou de libido e de casamento, né, Ana? Pois é, a gente vai Cabe outro voltar aqui. podcast. A gente vai voltar aqui só para falar disso, né? Então, hoje eu me sinto muito melhor do que um tempo atrás, porque dando aqui então, né, corroborando essa tese de que o climatério é uma fase muito desafiadora para a mulher, mas tem saída. Tem remédio, tem solução, né? Então, não desista de buscar o seu que caminho. bom que a gente pode falar sobre isso. Né? Que bom. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, muito obrigada, feliz Ana. Adorei e muito que você honrada veio. de estar aqui nessa poltrona do Neurotalks. Eba, obrigada. E se você curtiu esse episódio, curte, compartilha, deixa suas perguntas lá no Instagram da doutora Ana Paula Tarcitano, que está aqui marcado para você, se você está assistindo a gente pelo YouTube ou no Spotify, está aqui anotadinho na legenda. E deixa suas perguntas, suas contribuições, e eu te vejo no próximo episódio.